Em uma aula de literatura. Hoje vamos estudar as páginas 10, 11, 12, 13 e 14. Pegue a sua apostila e vamos aos estudos. Primeiramente, ouçamos o famoso poema de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence, o vencedor. E ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu amor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Diante desse poema, percebemos como o autor estava impelido a definir o amor. No estado semântico, como nós vimos na última aula, é preciso interpretar cada estrofe apresentada. Na primeira estrofe, o autor busca definir o que é o amor. Ele compara com uma ferida, ele também faz uso de antíteses para poder definir o que para ele seria esse amor. Essa comparação é feita sem o uso de um termo comparativo, como as palavras como ou igual a. Quando a comparação é feita sem um termo comparativo, feita diretamente, ocorre o que nós chamamos de metáfora. E ela está ali no segundo verso, quando ele disse: é ferida que dói. Uma comparação direta que chama-se metáfora. Na segunda estrofe, vamos observar o desenvolvimento dessa definição. O autor continua tentando definir o amor através das antíteses e dos paradoxos. Antíteses são palavras contrárias, como a palavra ganha e perder, no quarto verso da segunda estrofe. Já os paradoxos são ideias impossíveis de se realizarem, ideias contrárias. Quando ele diz, por exemplo, que é um não querer mais que bem querer, ou se quer ou não se quer. Também acontece um paradoxo quando ele diz que é um andar solitário entre a gente. Claro que, sendo um poema, nós podemos compreender, mas chama aí atenção o fato de ele falar de solidão, sendo que há uma outra pessoa citada nessa estrofe. Ele ainda diz: é nunca contentar-se de contente, é nunca estar contente estando contente. Realmente, ele usa bastantes paradoxos e antíteses. Já a terceira estrofe possui uma ideia igual. O autor continua a mesma linha de desenvolvimento. Segundo ele, é querer estar preso por vontade. Parece algo incomum, mas ele está falando do amor. E para isso ele usa figuras de linguagem, não é? Para poder expressar bem melhor o que ele está tentando nos dizer. A última estrofe revela a conclusão que Camões propõe. Ele compara o amor com a amizade, só que agora como antagônicos. Ele fala aí, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então agora ele apresenta amizade e amor como esses elementos contrários. Ou você ama um amor de homem e mulher, um amor de uma relação, ou você tem um amor mais de amizade, que seria impossibilitado pela existência desse primeiro amor. Esse poema ele apresenta o silogismo aristotélico. Aristóteles dizia que isso ocorria quando o poema apresentava introdução, desenvolvimento e conclusão. Nosso autor, Camões, fez isso. Ele fez uma introdução comparando o amor, ele foi desenvolvendo ao longo das estrofes
e fez uma belíssima conclusão. Quanto ao extrato estrutural, observamos também o uso de rimas. O primeiro verso de um poema sempre vai ser classificado com a letra A, como você pode observar na tela. O segundo verso terminou com a palavra sente. A palavra sente não rima com a palavra ver, então ela vai receber a segunda letra do alfabeto, a letra B. Já a palavra descontente, no terceiro verso, rima com a palavra sente. Como elas rimam, elas vão receber a mesma letra, letra B. Já a palavra doer, do quarto verso, rima com a palavra ver. Como a palavra ver recebeu a vogal A, ela também receberá a mesma vogal. Quer dizer, então, que na primeira estrofe nós temos o esquema de rima A, B, B, A. A palavra querer vai ser a nossa letra A. Já a palavra gente não rima com a palavra querer, então ela será a letra B. A palavra contente rima com gente. Gente recebeu a letra B, então contente também será a letra B. A palavra P rima com querer, logo será a letra A. Os tercetos, eles rimam um com o outro. Veja, C, D, C, D, C, D. Percebemos uma belíssima organização de rimas. Percebemos ainda que esse poema ele tem a estrutura de soneto, pois ele apresenta 2 quartetos e 2 tercetos, e ele tem esquema de rimas perfeitos. Isso era bastante comum nos períodos literários que antecederam ao modernismo. Depois do modernismo, os autores ganharam liberdade. Então, o autor que desejar fazer um esquema de rimas como o de Camões tem liberdade para fazê-lo. E o autor que desejar fazer um poema livre, sem rimas, também pode fazê-lo. O esquema de rima observado na primeira estrofe pode ser classificado como interpoladas ou intercaladas. Quer dizer que elas se combinam numa ordem oposta, A, B, B, A. Quando o esquema de rima se apresentar como AB, AB, será classificado como alternadas ou cruzadas, pois combinam-se alternadamente. Em outro exemplo, o esquema pode se apresentar como AABB e poderá ser classificado como emparelhadas ou paralelas, pois combinam-se de duas em duas. Outros poemas podem apresentar rimas mistas ou misturadas, quando apresentam outras combinações e posições na estrofe, sem esquemas fixos. E se o poema não apresentar um esquema de rimas, ele será classificado como branco, versos brancos ou soltos. Notem que a primeira e a segunda estrofe apresentam rimas interpoladas. Notem ainda que no quarto verso da primeira estrofe terminamos com a letra A, e o primeiro verso da estrofe começa com a letra A, ou seja, são emparelhadas. Já os tercetos são apenas interpoladas, já que o terceiro verso do primeiro terceto termina em C e o primeiro verso do segundo terceto começa em D, recebendo uma única classificação. Além do esquema de rimas, é necessário observar a quantidade de sílabas que um verso pode apresentar. Ao fazermos a divisão silábica dentro de um poema, chamaremos de sílabas métricas. Pode
chamado de metrificação ou de escansão. Quando uma questão fala de escansão, você já sabe, é a divisão das sílabas métricas, a divisão do verso em sílabas. O terceiro verso da primeira estrofe foi escalonado como exemplo. Observe no fim da imagem. É um contentamento descontente. Todas as sílabas foram divididas e você deve ter observado que ao final conseguiu-se 11 sílabas. Porém, a primeira regrinha diz que eu devo contar apenas até a última sílaba tônica. A última sílaba tônica do terceiro verso da primeira estrofe é o tem. Mesmo apresentando 11 sílabas, eu contarei 10. Assim, estamos diante de um poema decassílabo. Era uma prática bem comum dentro das escolas formais que a presença de versos decassílabos em um poema fosse mantida em todo ele. Então, se um verso apresenta 10 sílabas, isso quer dizer que todos os outros também apresentarão 10 sílabas métricas. Lembrando que isso ocorria nas escolas formais. Os versos decassílabos também ficaram conhecidos na literatura como medida nova. Observemos agora o poema de Glauco Matoso. Ninguém é universal o tempo inteiro, errante, a bússola do inferno destino ao céu sulista. Nem astronauta sou, nem marinheiro. Turista só desfruta da viagem por causa da visão. Se for cego, qualquer lugar será a mesma paisagem. Da vasta escuridão onde navego, fronteiras inexistem, sem miragem, tão só por ser terráqueo, me segrego. Observem que o autor traz em seus versos importante reflexão sobre o mundo de quem não vê. É interessante porque devemos fazer sempre um paralelo entre as possibilidades da interpretação denotativa, a interpretação real, e a conotativa, que é essa interpretação figurada. Se você analisar de uma maneira mais literária, considerando plurissignificação, você pode entender que o cego pode ser aquele que enxerga, mas ainda assim não deseja ver, não se encontra, não sabe que rumo está seguindo, deseja se encontrar. Estruturalmente, temos um poema com 3 estrofes. A primeira é um quarteto, as outras 2 são tercetos. Quanto à estrutura de versos, o primeiro verso traz a rima A. O primeiro verso sempre será a rima A. Equidista não rima com a palavra inteiro. Letra B. Sulista rima com equidista. Letra B. E marinheiro rimou com inteiro. Letra A. Temos em uma rima A, B, B, A. Você já sabe como classificá-la? No terceiro nós temos viagem, cego, paisagem. No outro terceiro, navego, miragem, segrego. Você deve pensar, nesse momento, que um terceiro pode estar fazendo rima com o outro. Então, você deve avaliar desse modo. A palavra paisagem rima com miragem. A palavra cego rima com navego. Então, você encontra esquemas de rimas nesse poema de Glauco Matoso. Além do esquema de rimas, torna-se importante fazer a escansão, a divisão das sílabas métricas. E aqui estamos nós, diante de um fragmento do poema Viagem de Beto. Vamos no primeiro quarteto. Ele diz: cadências de sombras cansadas batiam na estrada sem chão. Embaixo era a trama ofuscante dos raios de um sol
invisível. Ao observar as últimas palavras de cada verso, cansadas, chão, ofuscante e invisível, percebemos que não há rimas externas. Cansadas será a letra A, chão, B, ofuscante, C, D. Você já sabe como classificar esse poema? Quanto à metrificação, temos ao lado a divisão. Todos os versos possuem 8 sílabas métricas. O primeiro verso possui 9 sílabas, mas contamos apenas até a última sílaba tônica, o sa, na palavra cansadas. A palavra chão, que não se divide, é um monossílabo e por si só já é tônico. Você deve observar que quando uma palavra termina com vogal e a outra começa com vogal, elas vão se juntar, como aconteceu no segundo verso, na sílaba 4. Terminou com a vogal A, começou com a vogal E, juntou-se as duas formando uma única sílaba. Situação idêntica aconteceu no terceiro verso, com a palavra baixo e era A. Vogal O juntou-se com vogal E. Vogal A juntou-se com vogal A. Vogal A juntou-se com vogal O. Isso também ocorre no quarto verso, dos raios de um sol invisível, onde a vogal E se junta à vogal U, formando uma única sílaba. Observamos ainda que a palavra ofuscante tem como sílaba tônica o can e a palavra invisível o zi. Logo, não vamos contar todas as sílabas, apenas as sílabas tônicas. Vamos lembrar as 3 regrinhas para a expansão? Primeiro, você deve separar as sílabas. Segundo, deve identificar a sílaba tônica da última palavra. E terceiro, deve perceber se uma delas termina em vogal. É um vogal. A repetição intencional de sons é um recurso importante muito utilizado pelos poetas. A repetição de sons vocálicos chama-se assonância. E a repetição de sons chama-se aliteração. Vejamos o poema de Paulo Leminski, Aço em Flor. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais. Quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina samurai, esse nunca vai ser capaz. Você deve ter observado que, sonoramente, algumas consoantes e algumas vogais se repetem com maior intensidade. Acontece com a consoante F, flor, faca, fera, a aliteração. Acontece também com o uso da vogal A, quando você diz faca, fera. A repetição delas provoca um efeito de som, uma figura de linguagem. No poema de Cruz e Souza, Antífona, encontramos ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neve finas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Observe a repetição da consoante F. Formas, 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 3 vezes. Observe ainda o uso da vogal A. Formas, alvas, brancas, formas, claras. Ou seja, nesse poema encontramos assonância e aliteração. Na aula de hoje falamos um pouco mais sobre o extrato semântico. Falamos também sobre o extrato estrutural. Você viu um pouco mais sobre a escansão dos versos e as rimas, e observou ainda a figura de linguagem chamada literação e a figura de linguagem chamada ação. Agora façam os exercícios da apostila para a correção no nosso encontro virtual.